Ver a parte 3 sobre desemprego, que também se refere ao capítulo 9 do livro do Homer, Advanced Macroeconomics, capítulo 9. A parte 3, então. Bem, a segunda parte dos pressupostos walrasianos é que existem relações de longo prazo entre empresas e trabalhadores. As empresas elas não renovam necessariamente os contratos de todos os trabalhadores a cada período. Então, quando o período termina, as empresas não necessariamente renovam os contratos de todos os trabalhadores, porque muitos desses trabalhadores estão envolvidos em ligações contratuais de longo prazo. E eles possuem habilidades específicas que são úteis para as empresas. Então, as empresas estão interessadas, elas têm incentivos em manter esses trabalhadores no longo prazo e não ficar renovando seus contratos a cada final de período. Akerlof e Mann, em 1981, e Hall, em 1982, eles chegaram a conclusões de que o trabalhador médio nos Estados Unidos permanecia no emprego por cerca de 10 anos, quer dizer, a longo prazo. E a possibilidade de relações de longo prazo acarreta que o salário não tem que se ajustar para equilibrar o mercado de trabalho a cada período, porque existem essas relações de longo prazo. Então, o salário não necessariamente precisa ficar se ajustando a cada período, a cada final de período, ou durante transições de períodos, para equilibrar o mercado de trabalho. Reparem que essa literatura é novo-keynesiana. Boa parte dessa literatura novo-keynesiana se desenvolveu nos anos 80, em meados dos anos 90. Os trabalhadores então permanecem em seus empregos atuais ao longo do tempo em que o fluxo de renda que eles esperam obter é preferível aos de outras oportunidades de emprego fora das empresas em que eles atuam. Então eles ficam nos seus empregos na medida em que recebam salários de longo prazo, fluxo de renda, maiores do que receberiam em outros empregos, né, fora do seu trabalho atual. Dadas as relações de longo prazo com seus empregadores, os salários atuais desses trabalhadores podem estar, ou melhor, podem ser relativamente pouco importantes para essa comparação. Tá? Então, o fato de os trabalhadores permanecerem no longo prazo nos seus empregos, os seus salários atuais podem ficar em segundo plano, né, nessa comparação. Eles podem priorizar, por exemplo, a durabilidade da permanência deles nos seus empregos. Então vamos descrever agora duas consequências dessa observação. Primeiro, vamos ver o caso onde um conjunto de trabalhadores que negociam com a empresa é fixado. Tá? Então, tem um conjunto fixo de trabalhadores que estão negociando com a empresa. E aí depois a gente relaxa esse pressuposto e vamos observar os efeitos. Vamos pensar numa empresa que esteja negociando com um grupo de trabalhadores. O lucro dessa empresa é dado por AFL menos WL. Né? WL, então, são os custos que a empresa incorre com salários, né, e os trabalhadores que foram contratados, e a FL é a produção da empresa, né, a receita que ela obtém. L é a quantidade de trabalho, WI é o salário real, e o A é um fator que desloca a função de lucro. Pode ser tecnologia, economias de escala, enfim, outra variável, né, qualitativa que eleve lucros da empresa. Tá? Um know-how específico, enfim, um market share maior. Né? Então aqui a gente vê que o F' ele é positivo e o F2' é negativo. Então os lucros são inicialmente crescentes, depois eles decrescem, a função lucro. Existe um único período no qual o A, que é o fator que desloca a função lucro, é aleatório. Então, quando os trabalhadores decidem trabalhar para uma empresa, eles consideram a utilidade esperada que eles vão obter no período único, nesse único período, dada a aleatoriedade de A, né? Que são aqueles fatores que deslocam função lucro, economias de escala, tecnologia, etc. Os fatores são aleatórios. Então, os trabalhadores eles vão decidir trabalhar numa empresa
eles vão considerar a utilidade esperada que eles obtêm nesse período único e considerando o A como aleatório. Eles não consideram a utilidade média que eles obtêm ao longo de mais de um período, tá? Porque suas rendas e horas trabalhadas vão variar em função das flutuações de A. A distribuição de A é discreta, então existem K possíveis valores de A que são indexados por I. PI denota a probabilidade de A ser igual a AI, tá? Ou seja, A ser igual ao A naquele período. Então a utilidade esperada pela empresa vai ser, né, um fluxo de lucros, né, dado por AI FLI menos WI vezes LI. Tá? Então fluxo de lucros que a empresa vai ter, né, e essa utilidade dela, a utilidade esperada por ela, tá? De 1 até π. Começa no período 1, vai até π. Essa aqui é a probabilidade de A ser igual a AI. Tá? Essa é a função, a equação 40. LI é a quantidade de trabalho, W é o salário real, se a realização de A for igual a AI. Tá? For igual a AI. A empresa maximiza seus lucros esperados e ela é neutra ao risco. Agora vamos falar rapidamente sobre os 3 pressupostos de risco. Bom, a gente pode ser neutro ao risco quando a utilidade de retorno esperada é igual à utilidade esperada do risco. Nesse caso, a empresa é neutra ao risco. A utilidade que ela espera do seu retorno é igual à utilidade esperada do risco. O risco é o desvio padrão do retorno. Aqui é o retorno esperado. Então, uma reta. O retorno esperado, né, pode ser maior do que a utilidade esperada do risco. Nesse caso, a gente tem um agente avesso ao risco. Tá? Então, a utilidade esperada do retorno é maior do que a utilidade esperada do risco. Então, ele prefere retornos, né? E com riscos menores. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um agente avesso ao risco. E pode ser um agente propenso ao risco, ou amante do risco. A utilidade do retorno esperado é menor que a utilidade esperada do risco. Então ele prefere correr risco nesse caso aqui, nesse terceiro gráfico. Supõe-se que cada trabalhador trabalha a mesma quantidade de trabalho. A utilidade do trabalhador representativo vai ser a utilidade do consumo menos VL. VL é a desutilidade derivada do ato de trabalhar. Tá? Então ele vai ter utilidade de trabalhar e poder consumir, recebendo salários, menos a desutilidade de trabalhar. Lembrando que a utilidade marginal ela é positiva, mas a segunda derivada é negativa. Então ela é positiva, mas decrescente. E a desutilidade de trabalhar ela é sempre crescente nas duas derivadas. VL, V', ponto, e V2', ponto. É sempre crescente. Então se o cara deixa de trabalhar, ele vai sempre sofrer uma desutilidade. Quanto mais tempo ele fica sem trabalhar, menos ele gera utilidade, ou mais desutilidade ele gera. Então, dado que o duas linhas é menor que zero, os trabalhadores são avessos ao risco. Como eu falei, a utilidade marginal é crescente, mas, quer dizer, ela aumenta, mas aumenta taxas decrescentes, como diz a segunda derivada. Então, isso é que faz com que, né, os trabalhadores sejam avessos ao risco. Devido ao fato de que os empresários podem diversificar e reduzir o risco específico da empresa, mantendo ou retendo um portfólio amplo, o pressuposto de que a empresa é neutra ao risco é razoável para choques específicos sofridos pela empresa. Então a empresa é neutra ao risco porque eles podem diversificar e diversificando eles reduzem o risco, né, mantendo o portfólio maior. Só que para choques mais agregados, isso vale para choques específicos, para choques mais agregados, o pressuposto de que a empresa é menos avessa ao risco do que os trabalhadores é mais difícil de ser justificado. Então, essa teoria ela quer explicar os efeitos de choques agregados. E aí esse acaba sendo o ponto fraco do modelo. Porque para choques mais agregados, quando a gente supõe que a empresa é menos avessa ao risco,
ou mais propensa ao risco, do que os trabalhadores, esse é um pressuposto difícil de ser justificado. Uma possibilidade é que os empresários são mais ricos que os trabalhadores e que, né, quanto mais rico a pessoa for, menor a aversão ao risco, maior a propensão ao risco. Tá? Essa é uma possibilidade. Supõe-se que o consumo dos trabalhadores é igual à renda do trabalho, que é WL. Tá? O consumo é igual a WL. Quer dizer, os trabalhadores não podem contratar seguro contra desemprego, não podem fazer nenhum tipo de hedge que os protejam de flutuações de seus salários reais. Então eles estão desprotegidos. Eles não podem contratar seguro contra o desemprego, nem fazer algum tipo de hedge, de proteção, né, que seja capaz de evitar flutuações nos seus salários reais. A utilidade esperada pelo trabalhador representativo é essa aqui, tá? A utilidade aqui, CI, menos a desutilidade de trabalhar. E aqui a probabilidade, né, de 1 até K. Essa é a utilidade esperada pelo trabalhador representativo. Quer dizer, existe um nível de reserva de utilidade esperada, U0, que os trabalhadores devem atingir para estarem dispostos a trabalhar na empresa. Então tem um nível de reserva, um nível mínimo de utilidade esperada. Não existe mobilidade do fator trabalho, os trabalhadores concordam com o contrato oferecido. Então a única restrição contratual está associada ao nível médio de utilidade que ele oferece, não ao nível, ao nível em um estado individual qualquer. Então a única restrição contratual envolve o nível médio de utilidade que o contrato oferece. Não está relacionado ao nível de um estado individual, e sim ao nível médio, que envolve vários estados individuais. Contratos que especificam, agora os contratos salariais, né? Contratos que especificam salário, então deixam a empresa escolher o nível de emprego, dado que A é determinado. Sendo A determinado, lembrando, né, voltando lá, ó, voltando a falar do A, o A é o fator que desloca a função de lucro. Pode ser tecnologia, economia de escala, algum fator qualitativo que aumente lucros. Tá? Então, voltando aqui, sendo A determinado, os contratos salariais são aqueles que especificam o salário e aí a empresa escolhe o nível de emprego. Tá? Muitos contratos atuais no mercado capitalista de vários países do mundo, eles são assim. E nesse tipo de contrato, o desemprego e a rigidez do salário real aparecem rapidamente, surgem imediatamente. A questão do desemprego e a rigidez do salário real, que também é um pressuposto novo keynesiano. Uma queda na demanda por trabalho, quando cai a demanda por trabalho por parte das empresas, faz com que ela reduza o nível de emprego do salário real fixado, enquanto a oferta de trabalho fica constante, não se modifica. E aí acontece o desemprego. Se a empresa reduz o nível de emprego no salário real fixado e reduz a demanda por trabalho, o desemprego vai acontecer. Ou se todos os trabalhadores estiverem trabalhando na mesma quantidade, ocorre o subemprego ou empregos informais. Tá? Então, ou ocorre desemprego, tá? Ou se os trabalhadores continuarem trabalhando na mesma quantidade, eles vão trabalhar em empregos informais ou ficarem subempregados. O custo do trabalho ele não vai responder, porque o salário real é fixo. Então o custo do trabalho se mantém. Os salários reais são fixos. Então a gente pode explicar o desemprego e a rigidez do salário real recorrendo aos contratos com salários fixos, com emprego determinado pelo poder discricionário da empresa. A empresa determina o emprego. Isso pode ser uma explicação, não, razoável para o desemprego e para a rigidez do salário real. A ideia de contratos salariais com salários fixos. Só que essa explicação só vai valer se nós pudermos explicar como uma empresa e seus trabalhadores concordariam com esse arranjo contratual. Como e por que as empresas e trabalhadores concordam com esse arranjo contratual de contratos salariais. A gente vai mostrar a seguir que esses pressupostos implicam que eles irão de fato concordar com um salário muito diferente. Os modelos de insider, outsider, oferecem uma variação deste modelo que pode melhorar o poder explicativo deste tipo de contrato. Contratos eficientes,
Como melhorar no contrato salarial? Vamos supor que uma empresa oferece aos trabalhadores um contrato especificando o salário e as horas para cada possível realização de A. Uma vez que os salários, ou melhor, uma vez que os contratos atuais não especificam explicitamente o nível de emprego e o salário como funções de Estado, tá? Então os contratos atuais não especificam explicitamente o nível de emprego e o salário como funções de Estado. Esses contratos são chamados de contratos implícitos. Eles não especificam explicitamente o nível de emprego, né, nem o salário como funções do Estado, funções conjunturais da situação, né, enfrentada pelo trabalhador e pela empresa. A teoria dos contratos implícitos se deve a Azariades, 75, Bailey, 74 e Gordon, 74. Convém relembrar que uma empresa deve oferecer aos trabalhadores, no final das contas, um nível mínimo de utilidade esperado, o zero, só que este nível é, de modo contrário, irrestrito. Tá? Esse nível ele é irrestrito. Então, ela deve oferecer um nível mínimo de utilidade esperada, só que esse nível não é restrito por outra variável. Além disso, uma vez que LI e W determinam o consumo, né, demanda por trabalho, e os salários reais determinam o consumo, a gente pode admitir ou pensar que as variáveis de escolha de uma empresa são L e C em cada estado ao invés de L e W. Então a gente pode pensar que as variáveis de escolha de uma empresa são a demanda por trabalho e o nível de consumo, ao invés de ser L e W, demanda por trabalho e salários. Então a gente pode pensar na ideia do consumo. Nesse caso, o lagrangiano, o problema da empresa, com contratos eficientes, vai ser essa equação 43. Então a gente vai ter aqui, ó, menos o consumo, e não menos agora o L, o VL, né? Aqui a gente tem a receita da empresa, né? A produtividade dela está aqui, a produção, menos o consumo. E aqui o lambda do lagrangiano, né? E aqui a gente tem de novo, né? Aqui a repetição do que estava mostrado antes, aquela equação, consumo aqui, utilidade do trabalho, desutilidade do trabalho, e aqui o nível mínimo, o zero, nível mínimo de utilidade esperada aqui, tá? Tá aqui embaixo. E essa equação 43. Aí a gente tira a condição de primeira ordem, né? A condição de primeira ordem está aqui. Tiramos a primeira derivada, chegamos nesse valor aqui. E aí, como isso é igual a zero, a gente passa o PI para o outro lado da equação, corta com o PI desse lado da equação. Então a gente tem o lambda, a utilidade marginal do consumo, que vai ser 1 sobre lambda. Utilidade marginal do consumo, 1 sobre lambda. Então a utilidade marginal do consumo ela é constante, é 1 sobre lambda entre os estados. E o consumo é constante, nesse caso também, entre os diferentes estados. Então o pressuposto de que a empresa tem que ser neutra ao risco, esse pressuposto assegura que os trabalhadores sejam avessos ao risco. Tá? Então, a condição de primeira ordem para LI vai ser assim, tá? PI vezes AI F'Li, lambda PI vezes V'L. Reformulando 45, que é essa equação aqui, equação de utilidade marginal, a gente substitui, reformula ela, e vai pegar agora o lambda. Vamos isolar o lambda aqui, e vai ser 1 sobre a utilidade marginal. E agora a gente substitui esse lambda nessa equação 46. Tá? C é o nível constante de consumo, insere 45 linha em 46 e divide os dois lados por PI. Então insere isso aqui, no lambda daqui de cima, né? Vou fazer uma setinha aqui, para a gente ter. Acho que vale a pena fazer aqui, ó. Pá, aqui. Colocamos o lambda aqui em cima. E vamos dividir os dois lados por PI.
para anular o PI. Dividimos os dois lados por PI, tá? E chegamos nessa equação 47. V'Li, U'C, utilidade marginal do consumo, e desutilidade marginal do trabalho. V'L é a desutilidade marginal do trabalho. Isso aqui é igual a A vezes F'Li, que é a produtividade marginal do trabalho vezes o AI, né? Que é uma espécie de função de produção da empresa. Sob contratos eficientes, as rendas reais dos trabalhadores são constantes. Aqui tem contratos eficientes. Vai ter contrato eficiente quando a gente tem isso aqui, né? Quando a gente tem essa realidade aqui. Tá? Sob contratos eficientes, as rendas reais dos trabalhadores são constantes. O modelo implica em forte rigidez dos salários reais. E as rendas reais dos trabalhadores são constantes em contratos eficientes. E realmente, devido ao fato de L ser maior quando A é maior, a demanda por trabalho é maior quando A, aqueles fatores que impactam em lucros maiores, é maior. Então, o salário por hora é contracíclico. Tá? As empresas demandam mais trabalhadores quando elas melhoram seus lucros. Quanto mais lucrativa a empresa, maior a procura que ela tem por trabalhadores. Então, o salário por hora acaba sendo contracíclico. A gente vai voltar a esse assunto depois aqui. Só que, infelizmente, esse resultado não ajuda a resolver o quebra-cabeças de que mudanças na demanda por trabalho parecem resultar em grandes mudanças no nível de emprego. Tá? Mudanças na demanda por trabalho parecem resultar em grandes mudanças no nível de emprego. Esse resultado não ajuda a resolver esse quebra-cabeças. O problema é que, com contratos de longo prazo, o salário não exerce mais o papel alocativo, que é aquele papel lá do modelo neoclássico. Tá? Quando a gente tem contratos de longo prazo, né, os reajustes salariais e a própria flexibilidade de salários, né, acaba não existindo, e aí o salário não exerce mais seu papel alocativo. Quer dizer, as empresas não querem empregar tomando o salário como dado. Tá? Elas não recorrem aos salários, à informação dos salários no mercado de trabalho. Ao invés disso, o nível de emprego aparece como uma função do Estado que é especificado no contrato. Então, nessa equação aqui, que é aquela que a gente viu, né, esse nível é o nível que iguala a produtividade marginal do trabalho, que é aqui, o AI, F'I, produtividade marginal do trabalho, com a desutilidade de horas adicionais do trabalho, V'Li. Tá? Como resultado, o modelo implica que o custo para a empresa variar a quantidade de trabalho que ela utiliza muda bastante com o seu nível de emprego. Agora sim a questão da ideia que está aqui. Essa ideia do fato de ser contracíclico, né? Contracíclico. Tá? Vamos explicar aqui. Se a empresa precisar, por exemplo, aumentar marginalmente o emprego no estado I, ela vai ter que aumentar a compensação dos trabalhadores, o pagamento adicional, para fazer com que eles não fiquem piores do que antes. Se ela quiser aumentar o nível de emprego, ela vai ter que aumentar a compensação, vai ter que compensar os trabalhadores, aumentar a compensação para que eles fiquem melhores ou não fiquem piores do que antes. Uma vez que o custo da utilidade esperada para os trabalhadores mudarem é isso aqui, o consumo tem que mudar para isso aqui. PIV'Li dividido pela utilidade marginal do consumo. Então, o custo marginal para a empresa aumentar o nível de emprego em um dado estado é proporcional, né, para V'Li, que é a desutilidade do trabalho. Se a oferta de trabalho for relativamente inelástica, não responder tanto, né, a desutilidade do trabalho, essa desutilidade do trabalho marginal vai ser crescente em LI. Quanto maior a demanda por trabalho, maior a desutilidade marginal do trabalho. Então, o custo do trabalho para a empresa é muito maior quando o nível de emprego é alto do que quando é baixo, que é a ideia de ser contracíclico.
Quando o nível de emprego é muito alto, o custo do trabalho para a empresa é maior do que quando o nível de emprego é baixo. Tá? Então, o modelo ele prevê relativamente custos de trabalho acíclicos, fora do ciclo, mas ele falha em prever o desemprego. Tal como foi dito anteriormente, o contrato implícito ele iguala a produtividade marginal do trabalho à desutilidade marginal do trabalho, conforme está aqui nessa equação 49. Tá? O modelo sugere, contudo, uma possível explicação para o desemprego aparente. Em um contrato eficiente, os trabalhadores não estão livres para escolher sua oferta de trabalho dado o salário, como acontece no modelo neoclássico. Eles não são livres, né, para escolher sua oferta de trabalho dado o salário, em contratos eficientes. Ao invés disso, o salário e o emprego são simultaneamente especificados para gerar um compartilhamento ótimo de risco e eficiência alocativa, tanto pela parte da empresa quanto pela parte dos empregados, dos trabalhadores. Quando o nível de emprego é baixo, a utilidade marginal do trabalho é baixa e o salário por hora, CLI, é alto. Então, quando o nível de emprego for baixo, a utilidade marginal do trabalho é baixa, o salário por hora fica sendo alto, contracíclico. Então, os trabalhadores pensam que eles poderiam trabalhar mais ao salário que a empresa está pagando. E aí, o resultado, até mesmo quando o emprego e os salários são escolhidos de forma ótima, é que os trabalhadores parecem estar restringidos em sua oferta de trabalho. Mesmo quando o emprego e os salários são escolhidos de forma ótima, eles parecem estar restringidos em sua oferta de trabalho. Tá? Então essa é a terceira parte do texto do livro do Homer que fala sobre contratos implícitos. Contratos implícitos. Tá? É isso. Depois eu vou gravar a parte 2 desse texto do capítulo 9 do Homer. Tá? Até a próxima aula.